Vamos lá. Fazemos alguma coisa da prova ainda. Não vou fazer a última questão porque eu não sei. Mas não tem melhor de provar. Tem que juntar algumas coisas. Vamos pegar um exemplo, né? Quer dizer, o log de 1 mais x é igual a x mais x2 sobre 2, mais x3 sobre 3, mais etc. Não é isso? Não, é mais ou menos. É menos, né? Aqui é mais, aqui é menos, tá? Que é igual a somatório de n igual a 1 a infinito de menos 1 n elevado a n mais 1 sobre n, x elevado a n. Então aqui o raio de convergência, raio de convergência com certeza é 1, porque se você botar x igual a 1, converge. Então, é pelo menos 1. Por outro lado, se você botar x igual a menos 1, diverge. Então, com certeza, não pode ser maior do que 1. Tá? Então, o raio de convergência é 1. Então, o problema é o seguinte, se você olhar para isso daqui, né, na verdade, né, se você disser assim, ó, eu tenho uma g de x igual a somatório de n igual a 1 a infinito de menos 1 elevado a n sobre n x elevado a n. Aí a gente pode botar precisamente, né, x variando de menos 1 até 1, fechado aqui. Se define uma função assim. O raciocínio natural é dizer, bom, g de x é log de 1 mais x, eu faço x igual a 1, g de 1 é log de 2. Tá? Mas tem um probleminha que até agora a gente não tem, vamos dizer, sem o resultado do Abel, a gente sabe, na verdade, né, que se eu pegar Gn, vou botar um n grande aqui, Gn grande de x igual a somatório, Gn pequeno igual a 1 até n grande. Isso daqui converge para g de x uniformemente em qualquer intervalo, na verdade a gente sabe que qualquer intervalo correspondendo a um raio menor do que o raio de convergência. Em menos RR, se 0 menor que R, menor que 1. Por outro lado, bom, a gente não... eu não fiz as contas tudo direitinho, né, mas tem um problema de mostrar que, de fato, isso converge para o logaritmo. Então, vamos, assim, ainda assim, vamos acrescentar 1, g de x igual a log de 1 mais x para x pertencente a dizer, menos RR porque a gente fez as contas, porque a gente alinhavou essas contas, mas não fez
direitinho. Como é que a gente prova isso diretamente? A gente prova simplesmente fazendo o cálculo do resto. Porque a gente escreve, a gente faz o log de 1 mais x, a gente pode começar assim, né? Log de 1 mais x igual a log de 1, que é 0, mais a derivada disso, do logaritmo em 1, que é 1, vezes x. Depois, mais um certo R1, onde esse R1 a gente escreveu simplesmente assim. Ó. Lembrando só, a gente fez log de 1 mais integral de 0 a x de 1 sobre 1 mais t dt, que é a derivada dessa função. Tá? Então, pelo teorema fundamental do cálculo, log de 1 menos o log de 0, que é 0, log de 1 mais x, que é esse daqui, menos o log de 1, que é 0, é o log de 1, mais a integral de 0 até x desse negócio daqui. Tá? Quer dizer, o log de 1 aqui é obtido fazendo x igual a 0. Tá? Aí a gente pegou isso daqui e escreveu, mas isso daqui é 1 sobre 1 mais t. 1 sobre 1 mais t, em t igual a 0, é 1. E aí a gente pode botar mais a integral de 0 a t da derivada de 1 sobre 1 mais t, que é menos 1 sobre 1 mais t ao quadrado. Tá? A melhor maneira de derivar isso é pensar assim, né? 1 mais t é igual a 1 mais t, 1 sobre 1 mais t, na verdade, é igual a 1 mais t a menos 1. E aí você vai derivando e o expoente negativo vai caindo. Todo mundo consegue lidar com a derivada nesse nível? Isso aqui é um expoente inteiro, então você faz assim. Aí aqui você vai botar um dt1, dt. O que eu fiz? Eu substituí o 1 mais t, 1 sobre 1 mais t que estava aqui dentro, pelo valor de 1 sobre 1 mais t em t igual a 0, que é 1, mais a integral da derivada de 0 até t. Isso aqui. Aí, isso vai me dar log de 1, que é 0, 1 de 0 a x vai dar x, e aí você fica com a integral de 0 a x, da integral de 0 a t, e aí eu posso pegar esse cara daqui e dizer, ó, isso aqui eu vou escrever como o valor disso em t igual a 0, que é menos 1, mais a integral de 0, aqui é t1, né? A integral até t1 da derivada disso daqui, que agora isso é 1 mais t a menos 2, então isso aqui vai dar menos 2 vezes... Bom, tem um menos aqui, então eu vou deixar esse 2 aqui, né? 1 sobre 1 mais t ao cubo, 1 mais t2 agora ao cubo, dt2. Isso aqui, ó, é esse cara. Tá? Esse cara é ele em t igual a 0, que é menos 1, mais a integral de 0 a t1, esse cara aqui, da derivada desse cara. E dá isso aqui. E aí eu integro dt1, dt. E assim eu vou. Na hora que eu vou fazendo isso, eu vou obtendo essa série aqui. E vou ficando com o resto aqui. Né? Repara que vai ter um fatorial
aqui, né? Que vai, na verdade, esse 1 fica aqui, aqui, ó, esse cara aqui ficou menos t, integral de 0 a t de menos 1 dá menos t. Só esse cara daqui assim, ó. Vamos botar assim, né? Fazer de... Esse cara está dentro da integral, mas eu posso integrar ele de 0 a 1 dá menos t, depois o menos t de 0 a x dt vai me dar menos t2 sobre 2. E aí eu vou ter menos x2 sobre 2, então eu vou ter x menos x2 sobre 2 mais essa integral aqui. E aí vai. Só que, repara, isso vai construindo um cara assim, que vai dar esse menos x2, o próximo vai dar o x3 sobre 3, e aqui dentro, o que está pintando? Quando eu derivar o 1 mais t a menos 3, eu tenho menos 3, 1 mais t a menos 4. Então vai aparecer um menos 3 aqui, e o negócio é menos 4. Por isso que não vai aparecer o n fatorial aqui no denominador. Tá? Então, eu vou ficando com o resto, né? Por exemplo, o resto 2, né? O Rn deve ser uma coisa, como assim? Eu vou ter, deve ser menos 1 elevado a n, vou chutar aqui o que me parece, menos 1 elevado a n, n fatorial, e aí essa integral de 0 a x, integral de 0 a t, integral de 0 a t n menos 1, de 1 sobre 1 mais tn elevado a n mais 1, e aí d um monte de coisa. Hã? Tem um menos 1 elevado a n aqui, né? Parece, né? Pelo menos é 2 aqui. Vou chutar simplificadamente assim. Tá? Esse vai ser o nosso resto, né? E aí a gente tem que, vamos dizer, ter uma estimativa desse resto que garanta pelo menos essa convergência. Pode ser, na realidade, tem, vamos dizer, pode ser que a gente dê a sorte, né, mas, não, com certeza não vai funcionar. Se essa convergência aqui fosse em menos 1 até 1 fechado, provavelmente a gente jogaria aqui, indo até o menos 1, e daria tudo certo. Porque aqui, na verdade, a gente pode integrar de 0 a 1 negativo também, né? Aqui o x está entre menos r e r, então eu posso integrar. Tá? Lembrando que é o logaritmo de 1 mais x. Então, para encontrar o logaritmo de meio, eu faria x igual a menos meio. E essa integral iria até menos meio. Se ela pudesse, vamos dizer, o melhor aqui seria eu poder botar menos 1, que faria esse negócio ficar todo positivo, e convergir. Só que isso vai ser impossível, né? Porque se eu colocar menos 1,
eu cairia no log de zero. E, na verdade, eu cairia no menos infinito aqui. Então, a expectativa aqui é que a gente possa provar essa convergência para alguma coisa, vamos dizer, para algum, vamos dizer, limitando aqui o x até alguma coisa um pouco menor do que 1. Essa alguma coisa menor do que 1 é porque daria na hora que eu integrar esse negócio aqui, daria aqui uma coisa mais simplesinha e deve dar uma potência aqui de algo com esse n fatorial aqui que permita garantir que isso vai para zero. Oi. Como? Não entendi. Essa fórmula do resto foi como eu deduzi Bom, é porque eu fiquei com pouco espaço aqui. Deixa eu... Deixa eu retornar aqui. O que eu fiz sempre foi usar essa fórmula aqui, ó. F de x menos f de a é igual a integral de a até x de f' de t dt. Então, quando eu vou tentar fazer a fórmula de Taylor de centro em A, eu aplico essa fórmula. Eu pego um x, que por simplicidade eu vou marcar para cá, mas ele podia ser aqui também, e aplico essa fórmula. Aí quando eu olho para cá, eu digo, bom, mas isso aqui é a mesma coisa, né? Vou reescrever essa fórmula assim. F de x é igual a f de a mais isso aqui. Tá? Minha posição no tempo x e a posição no tempo a mais a integral da velocidade de a até x. É uma maneira de pensar. Aí eu pego isso daqui e digo, olha, mas isso daqui é uma função calculada inteira. Então eu escrevo isso daqui é f de a mais a integral de 0 a x. Agora eu olho para isso daqui e digo, isso daqui é f' de a mais a integral de a t da derivada da f', que é f duas linhas de t, só que eu vou botar t1 aqui, dt1. Isso daqui é isso. Eu estou jogando, eu estou pegando essa fórmula daqui, estou fazendo f' de x é igual a f' de a mais a integral de a até x de f duas linhas de x. Estou pegando essa fórmula e jogando aqui no lugar desse. Aí o que eu faço? Esse cara pode sair da integral, porque eu sei integrar uma constante, eu integro. E agora eu refaço isso aqui. Quer dizer, eu fiz então isso aqui, deu f de a mais a integral de f' de 0 a x é f' de a vezes x. Mas, agora eu pego esse cara daqui, integral de 0 a x, que está aqui, da integral de 0 a t, que está aqui, pego esse cara, tá com essa fórmula nele. Então, eu estou iterando a mesma fórmula. Tá? Então, aqui vai aparecer essa daqui, e agora esse cara daqui, que é o f' de t1, vai ser f duas linhas, né? Vai ser f duas linhas de 0, de a, né? Na verdade. E aqui é de a nesse caso aqui. Vai ser f duas linhas de a mais a integral de a até quem? De a até t1. Da derivada disso, f3 linhas, agora eu tenho que usar outro nome para minha variável, porque o t1 é o cara daqui, dt2, dt1,
Isso aqui, na verdade, está aqui dentro, dt1, e ainda tinha um dt aqui, né? E aí, esse F2 linhas de A vai me produzir o quê? Aqui, ó. Eu tenho F de A mais F' de A vezes X, mais F2 linhas de A. Quando eu integro de A até T, vai me dar integral de A até X de... aqui eu botei X, mas era X menos A, né? Eu estou fazendo de A até X, eu integrei aqui. O F' de A, eu botei 0 aqui, por isso aqui. Mais integral de A até X da integral de A até T de F2 linhas de A. F2 linhas de A é uma constante, integral de A até T dá T menos A. Tá? Esse aqui foi o F' de A dt1 de A até T. E sobrou a integral em T. T menos A primitiva, eu posso fazer T menos A ao quadrado sobre 2. Em A vale 0 e em X vale X menos A ao quadrado sobre 2. Então eu posso botar aqui, faltou o F2 linhas de A, que era constante aqui, né? Então eu posso, sabe, F2 linhas de A vezes T menos A. Então eu posso pegar isso aqui e botar F2 linhas de A, X menos A ao quadrado sobre 2. E aí eu vou ficar aqui com a integral de 0 a x, da integral de 0 a t, de a até x, de a até t, da integral de a até t1, disso que está aqui. Aí esse que está aqui é F3 linhas de alguém. Então F3 linhas de alguém é F3 linhas de A mais a integral de A até o alguém, que é o T2, da derivada do F3 linhas. Então, quarta derivada. Bom, a minha variável está em T2, vou ter que botar um T3 aqui. dt3, tudo isso aqui é esse cara que está integrado em relação a T2, o resultado está integrado em relação a T1 e o resultado está integrado em relação a T. E agora esse cara vai sair daqui e vai aparecer um x menos a. Quer dizer, quando eu integrar esse cara daqui, vai me dar F3 linhas de A, x menos a ao cubo, sobre 3 fatorial. É uma outra maneira de fazer aparecer o polinômio de Taylor, em que eu não estou pensando localmente. Quer dizer, eu estou pegando o A está aqui, o X está aqui longe. No caso do polinômio de Taylor, eu olhava aqui pertinho e garantia que o resto que eu tinha, dividido lá pelo x menos a não sei das quantas, ia para 0. Aqui eu não vou dividir por esse cara, quer dizer, eu vou querer esse resto inteiro. O que eu tenho aqui? Ó, eu tenho esse 3 fatorial e tenho esse cara daqui. Quer dizer, o 3 fatorial consegue segurar esse cara aqui se esse aqui não for muito grande. Se esse cara crescer, ele pode começar a brigar com o meu 3 fatorial aqui. Né? No caso do logaritmo, né, eu tenho um problema, né? Porque esse cara, no caso do logaritmo, eu estou log de x, vou pensar só log de x. Aí eu tenho 1 sobre x, depois eu tenho menos 1 sobre x2, depois eu tenho 2 sobre x3, depois eu tenho 2 vezes 3 sobre x4, e depois eu vou ter 2 vezes 3 vezes 4, com sinal menos na frente,
sobre x5. Quando eu fizer x igual a 1, né, eu começo a ter um fatorial aqui que vai brigar com esse aqui. Na verdade, aqui eu vou ter um fatorial de n embaixo, um fatorial de n menos 1 em cima, só vai ficar o n aqui embaixo. E aí isso que vai me obrigar ao x menos a, vamos dizer, tem que ficar só menor do que 1. Na fórmula. Né? E o meu resto, vamos dizer, quer dizer, o meu resto vai me dar sempre uma integral de a até x mais a integral de a até t mais a integral de a até 1 mais a integral de a. Esse daqui ó, me deu x menos a ao cubo. Então, integral de a até t n menos 1, a derivada n mais 1 de tn, dtn, dt1, dt. Então, tem n mais 1. Né? Para cada cobra aqui, eu tenho um d correspondente. Então, tem n mais uma cobras aqui. Tá? Uma do x, uma do t, e depois n menos uma aqui. N mais uma cobras, e tem esse cara daqui. Então, a minha estimativa depende de estimar esse cara aqui. Sendo que, nesse caso, ó, eu vou estar com algo... Na verdade, vamos dizer, no caso do log de 1 mais x, né, eu vou ter aqui uma coisa tipo... se eu não me engano, vai ser uma coisa tipo n fatorial menos 1 elevado a n. E aí eu vou ter 1 sobre 1 mais x elevado a primeira, segunda, a n mais 1, n mais 1 ésima, né? Acho que vai ser uma coisa assim. Tá? Sendo que aqui eu estou com o x variando de menos 1 a 1. Então, x positivo não é problema. O problema é o x negativo que faz esse negócio daqui ficar pequenininho. Eu não posso, de jeito nenhum, botar x igual a menos 1 aqui. Então, eu vou ter que botar x igual a menos r com r. Vamos dizer, isso aqui vai ser, vamos dizer, vai ser sempre... Se eu botar o módulo disso daqui, isso daqui vai ser menor que 1, ou que n fatorial, 1 menos r, elevado a n mais 1. Está meio delicado isso, né? Tá meio delicado aqui porque esse cara daqui está meio... parece meio fora... Bom, na verdade isso aqui também, né, quando você está integrando de 0 a R, né? Então vai dar também as potências certo aqui. Eu confesso que eu não me arriscaria a fazer essa conta aqui, que eu estou preocupado que tem alguma coisa que eu não estou
não estou controlando aqui, olhando de cabeça, né? Porque está me parecendo aqui que eu vou ter de 0 a R, então eu vou ter potências de R em cima e potências de 1 menos R embaixo e de menos meio para baixo, eu estou mal. Tá? Hã? Mas, oi? Não entendi. Peraí. Nesse cara aqui? Para cá? É porque aqui, ó, é a N mais 1, a minha F é log de 1 mais x. Então, log de 1 mais x, as derivadas são esse daqui só com 1 mais x no lugar de x. Tá? Log de x mais 1, aqui é tá? X mais 1 ao cubo, x mais 1 a quarta e tal. Então, aqui, pela minha conta, é f n mais 1. Então, eu vou estar com menos 1. Bom, eu posso bom, deixa aqui. Menos 1 elevado a n, 1 sobre 1 mais x elevado a primeira, segunda, terceira, sei lá, a n também, né? Quer dizer, aqui o n mais 1 ésima era... Não, primeira, segunda, terceira, tá certo. N mais 1 mesmo aqui, sei lá, seria isso daqui. Tá? Ainda tem menos 1 elevado a n, na verdade, quando eu vou derivando, aparece aqui se eu estou na n mais 1 ésima derivada, eu tenho aqui o n fatorial. Então, estou pegando esse cara e escrevendo aqui. Tá? Quer dizer, no caso, tá? No caso em que a f é isso daqui, onde está isso, eu tenho que botar aqui menos 1 elevado a n, n fatorial, 1 mais t n elevado a n mais 1. Esse é o meu resto. Agora eu quero dizer, bom, isso aqui tem que ser menor que alguma coisa. Esse o... Tá legal? Hã? Não, ainda não é o erro, é o que está aqui dentro desse negócio. O que eu estou dizendo é que o natural aqui, eu dizer, bom, essa integral aqui, se eu integrar, eu vou voltar. Se eu integrar, vamos dizer, eu posso ir integrando e desfazendo tudo que eu fiz e não vou chegar a lugar nenhum. Então, o que eu tenho que fazer é fazer uma estimativa desse erro aqui. Esse erro, a maneira natural que eu tenho de pensar é dizer, ó, eu vou pegar isso aqui e vou dizer, quem é o menor? Isso aqui eu estou fazendo uma integral. Está aqui o 0, ou vamos dizer, aqui o menos 1, aqui o 1, aqui o 0. Então, eu vou fazer de 0, vamos dizer, o y é 0 aqui, né? Vou fazer de 0 a algum cara, e a ideia é pensar, bom, qual é o maior cara que eu posso ter aqui dentro e dizer, então, essa integral daqui é menor que a integral da constante, que é o maior cara que eu tenho aqui. Eu estou achando que isso não vai funcionar, porque, a rigor, eu devo poder vir até aqui assim, né?
Só que quanto mais perto do menos 1 eu chego aqui, quer dizer, quanto mais o meu R chega aqui perto, o 1 mais R, que seria o valor correspondente, aliás, o 1 menos R, que seria o valor correspondente aqui, isso aqui fica muito pequenininho. Então, eu vou estar com um cara muito pequeno no denominador. E na hora que eu integrar, bom, tudo bem, se me sobrar um N aqui, não, mas o problema é que eu estou com um cara muito pequeno elevado a N mais 1. Né? Quer dizer, se eu fizer N sobre Q elevado a N, com Q muito pequeno, é a mesma coisa que fazer, sei lá, K elevado a N sobre N com K grande. K grande vai ganhar. Então, estou achando que aqui eu vou ter que talvez fazer alguma coisa mais fina que não me ocorre aqui nesse momento. O teorema... Agora, o teorema do Abel... bom, então, isso daqui é só para fazer o seguinte, isso aqui seria só para conseguir garantir... Deixa eu explicar aqui. Essa é a parte que eu preciso para conseguir, é a parte ainda sem o teorema do Abel. Eu consegui garantir que x menos x2 sobre 2 mais x3 sobre 3 menos x4 sobre 4, isso daqui seja igual a log de 1 mais x se módulo de x menor que 1. Isso não me diz ainda o log de 2. Tá legal? Então, essa função seria igual... Vamos supor que eu consegui. Dei um jeito de resolver o problema do resto, consegui. O máximo que eu consigo até aqui é isso. Porque aí eu vou ter, vamos dizer, o resto sob controle, no intervalo menos R e R, qualquer que seja R que eu fixe entre 0 e 1, consigo isso aqui. Por outro lado, eu tenho 1 menos 1 meio, mais 1 terço, menos 1 quarto, mais etc., converge. Então, o que o teorema do Abel diz é o seguinte, se converge, quer dizer, significa que em x igual a 1, eu tenho convergência. Então, eu tenho que somatório de n igual a 1 a infinito, de menos 1 elevado a n mais 1 sobre n, xn, né? Vou botar assim, converge quando n tende para infinito, para uma certa g de x. E aí, o que o Abel diz é o seguinte, que se, eu estou aqui no intervalo 0, 1, se eu botando aqui o 1 converge aqui, então converge uniformemente aqui. Então, isso aqui converge uniformemente para g de x em 0, 1. Não preciso pensar no menos 1. Então, mas essas funções são funções contínuas, são polinômios. Eu provei que se funções contínuas convergem uniformemente para uma função, essa função é contínua. Tá? Então, significa que G é contínua
em 0, 1. Mas, por outro lado, eu estou sabendo que g de x igual a log de 1 mais x em 0, 1 aberto. Como g é contínua, o limite, quando x tende a 1, de g de x é igual a g de 1. Por outro lado, essa função log é contínua em x igual a 1. Então, o limite, quando x... Quer dizer, isso daqui também é o limite, quando x tende a 1, do log... Aqui mesmo... log de 1 mais x. Mas esse limite aqui é log de 2. Então, a minha g de 1, que é o limite dessa série, quando eu boto x igual a 1, é o log de 2. Isso prova que 1 menos 1 meio mais 1 terço e tal é log de 2. Ainda, vamos dizer, ainda dependendo de eu provar isso aqui, entendeu? E isso vai valer, vamos dizer, vai valer para o arco tangente, qualquer situação assim. Quer dizer, eu provei que a minha série converge no intervalo aberto para a minha função. Mas na extremidade do intervalo, ela também converge. Então, ela converge uniformemente para uma função que é igual à minha função no intervalo aberto. Só que a minha função é contínua, então ela tem lá um valor na extremidade e ele vai ter que ser a soma da série. Na verdade, vamos dizer, devia ter posto na questão provar, nesse caso, provar isso aqui antes. Né? Para que pode ser, nesses casos em que o intervalo de convergência é limitado, fazer essa estimativa do resto pode ser a parte meio mais penosa, né? É claro, essa integral aqui, você não precisa integrar ela toda também, né? Você pode dizer, bom, quando você tem isso aqui, essa integral de A até T2 desse F4 aqui, é esse F4 em alguém vezes A menos T2. E aí você... Mas não muda grande coisa, entendeu? Em vez de você ter o maior valor, você tem o valor da função em um certo ponto. Bom, acho que essa do logaritmo vale... Entenderam por que eu estou cabreiro aqui de continuar nessas contas? Porque eu estou aqui com uma coisa aqui no denominador que eu não sei o que isso vai me dar. Bom, porque vamos dizer, esse fatorial aqui em cima eu vou perder à medida que eu for integrando, porque na hora que eu integrar aparece 1 sobre n mais 1 fatorial que vai matar esse cara aqui. O problema é que ficou lá embaixo e está crescendo. Né? É interessante o seguinte, né? Tem umas coisas que são tão óbvias e às vezes, quando você vai... É óbvio, né? Isso aqui é log de 1 mais x. Bom, primeira coisa, vamos dizer, do tempo do Newton, não se discutiria. Porque se eu calculei a série dessa função
e achei isso, é claro que isso tem que ser essa função. Mas já, vamos dizer, aquele exemplo do E elevado a menos 1 sobre x2, já destrói isso. Né? Você tem uma função que todas as derivadas são zero, você faz a série, então a série é zero, mas a sua função não é zero. Então, já é uma pedrada. Então isso aqui já deixa de ser óbvio. Mas, mesmo assim, você diz, mas se converge nesse intervalo para o log de x, se ainda convergir na extremidade do intervalo, claro que tem que ser. Mas a demonstração do teorema de Abel não é tão simples assim. Então, na verdade, é claro que tem que ser, mas será? Então, é meio... Às vezes, eu já vi uma vez almoçando aqui pelo fundão, tinha uns caras de engenharia comentando que o cara fez a tese de doutorado, o cara que falou, ele acabou demonstrando que acontecia aquilo que todo mundo já sabia que ia acontecer. Às vezes você tem dados experimentais que corroboram amplamente uma certa hipótese lá e pode ser que provar aquilo matematicamente seja algo difícil do ponto de vista matemático, mas que na prática não vai acrescentar nada que não se soubesse. Às vezes tem uma coisa assim. Tá ali. Claro, às vezes acontece, né? Tem também situações em que o negócio parece que é verdade. Você faz. Às vezes é com números pequenos, mas vamos dizer, tem alguns exemplos assim, que você olha, aquilo é óbvio, aí você faz, sei lá, 4, 5 tentativas, o negócio é meio grande, mas se não é pequeno, você já. Claro. E aí na sexta, fura. Um negócio assim. Então, vamos dizer, o teorema de Abel seria a parte mais difícil de garantir isso aqui. Mas aqui também o raio de convergência acho que vai nos dar um certo trabalho. Né? É meio estranho até o seguinte, né? É porque quando você bota aqui o R positivo, você tem... É engraçado, eu estou achando até que a gente consegue demonstrar direto sem usar o Abel mais barato. Né? Não sei. Porque se você botar o R igual a 1, aqui, vamos dizer, esse problema aqui desaparece. Né? No intervalo de 0 até 1, esse negócio aqui vira 1 aqui embaixo, o menor valor. Então, você pode fazer essa coisa toda só para o intervalo 0, 1, usar o 1 aqui, ficar com 1, vamos dizer, tá? Com x entre 0 e 1, o maior valor disso daqui é com x igual a 0, que é o que faz mesmo. Então você simplesmente corta esse cara daqui, né? Você tem aqui o menos 1 elevado
a n fatorial, e provavelmente você vai ficar com 1. Você vai ficar com esse negócio aqui, vai ficar com n fatorial sobre n mais 1 fatorial, vai ficar com 1 sobre n mais 1 e garantir diretamente a convergência da série no intervalo 0,1. Estou achando assim que aparentemente, pelo menos no que eu estou vendo agora, assim, é mais difícil você provar a convergência à esquerda do 1 do que provar a convergência direto. Aliás, você está aqui, né? Você está aqui 0. Provar para cá, para qualquer cara aqui, abaixo de menos meio, vai ser mais difícil do que provar diretamente o 1 aqui. Não sei se no caso do arco tangente vai ser a mesma coisa. Eu confesso que eu botei a questão pensando, não. Está aí. Porque, obviamente, vamos dizer, esses raios de convergência, a gente hoje também é uma commodity, né? Você abre lá uma Wikipédia qualquer, assim, vai ter as séries todas com seus raios de convergência, ou tal. Então, não me preocupei muito com o assunto, mas estou achando que... será que o arco tangente é a mesma situação? Vamos ver. O arco tangente, cara, como é que vai ser as derivadas do arco tangente? Bom, o arco tangente é 1... Não, mas o arco tangente é 1 sobre 1 mais x2, né? Então você vai ter potências de 1 mais x2, deve ser mais fácil, né? Espero. Vamos ver. No caso do... A gente tem arco tangente x. Se você derivar isso, é igual a 1 sobre 1 mais x2, que é igual a 1 menos x2 mais x4 menos etc. Então, se você integrar isso daqui, você vai ter arco tangente x vai ser x menos x3 sobre 3 mais x4 sobre 4 menos x5 sobre 5 menos x7 sobre 7 mais etc. Isso daqui, vamos dizer, vai convergir para módulo de x menor que 1. Na verdade, em x igual a... em x igual a 1, você tem 1 menos 1/3 mais 1/5, etc. Em x igual a menos 1, você tem menos 1 mais 1/3 menos, etc. Então, na verdade, isso daqui, vamos dizer, a expectativa é que convirja para o arco tangente, que a gente consiga provar isso daqui, mas também converge para módulo de x menor ou igual a 1. Então, aí seria, de novo, estratégia via Abel. Seria mostrar que esse negócio converge aqui para o arco tangente. E depois usar o Abel para provar que converge na extremidade. Talvez também seja mais simples mostrar diretamente, porque o que a gente viu é que o resto, né? A gente viu que é uma integral de 0 a x, da integral de 0 a t, da integral de 0 a t1, aí a n mais 1ª derivada de... Aqui é t...
que é Tn menos 1, né? De Tn, só isso aqui, dt, dt1, dtn. Se não me engano, era essa a nossa fórmula. E a gente tem o f' de x, nesse caso, é 1 sobre 1 mais x2, que é igual a 1 mais x2 elevado a menos 1. Vamos ver se a gente calcula que f duas linhas de x vai ser menos 1 mais, vamos dizer, menos 2, 1 mais x2 elevado a menos 2 vezes x. Parece meio chatinho de ter uma boa fórmula desse negócio, né? O f3' de x vai ser, deriva esse cara aqui, 2 ao quadrado, vai ter, na verdade, você vai ter um fatorial que vai vir desse cara daqui e tem um 2 elevado a n que vem desse cara daqui, né? Quer dizer, aqui, na verdade, eu diria assim, eu tenho menos 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, que é esse menos aqui, com esse menos aqui dá menos 1 ao quadrado, tem esse 2x, vamos dizer, eu estou derivando esse daqui. Deixa eu ver se eu consigo melhor aqui, né? Bom, esse menos, que aqui a gente vai ter, vou derivar primeiro esse daqui, né? Tá? Então, isso aqui é igual a menos 2, 1 mais x2 elevado a menos 2, que é derivando esse aqui, mais, aí a gente tem menos 1 vezes menos 2, que é esse menos 1 aqui, vezes esse menos 2, aí a gente tem 1 mais x2 a menos 3, e aí a gente tem esse 2x vezes esse 2x aqui, 2x ao quadrado. Acho que é isso aqui, né? Cara, nem... Estou certo na minha derivada? Porque eu estou derivando isso aqui como um produto. Então, eu peguei, derivei esse, que é o x, que é mais fácil, botei isso assim. E agora eu tenho que fazer a derivada disso daqui, tudo. A derivada disso daqui, que vai multiplicar pelo 2x. Então, eu tenho já um 2x aqui, que vai ser multiplicado pela derivada desse x2, que é outro 2x. Por isso vai ter um 2x ao quadrado aqui. Eu tinha um menos 1 que estava aqui, agora eu tenho um menos 2 que vai cair para virar um menos 3 aqui. Isso que dá, pelo menos parece uma coisa mais organizada um pouco. O que é meio desencorajador é que agora eu vou ter que agora eu vou ter que derivar esse aqui e depois derivar esse aqui, que é um produto. Eu estou apavorado só de pensar nisso aqui. Mas, de certa forma, vamos ver assim, a gente quer o maior valor e pior, que a gente ainda quer o maior valor dessa derivada. Certo? Eu estou fazendo isso por quê? Porque, no fim, eu quero esse resto aqui
e que vai implicar em escolher... Isso aqui, ó, eu posso fazer o seguinte, né? Eu digo, ó, isso daqui, eu estou integrando essa função que é contínua de 0 até 1, até n menos 1. Então, isso é algum valor dessa função, que esse aqui vai ser o f n mais 1 de alguém, de um n qualquer aqui nesse intervalo, que está contido no intervalo de 0 a x, então é algum cara aqui, vezes esse cara. Aí tn menos 1, tn menos 1. Aí eu integro, e eu vou ter aqui x elevado a n, eu espero, sobre n fatorial, sobre n mais 1. Vai dar a mesma coisa assim, mas vai dar uma coisa desse tipo. De qualquer maneira, a melhor coisa que eu posso fazer nessa altura é pegar o maior valor desse cara para usar na estimativa do resto. Então, eu preciso calcular todas as derivadas da minha função e achar o maior valor. Talvez... Agora, qual é o maior valor aqui? Porque eu olho para isso aqui e digo assim, ó, esse cara vai para o denominador. Então, o maior valor é com x igual a 0. Só que esse aqui está no numerador. O maior valor é com x igual a 1. Entre eles, pode ter um cara... Quê? Não, eu tenho que escolher um x que me dê o maior valor dessa porcaria toda aqui, em módulo, entendeu? O problema é que assim, aqui, quando esse cara vai para o denominador, x igual a 0 é o que vai aumentar ao máximo. Esse está no numerador, x igual a 1, é que vai aumentar ao máximo. Claro, eu posso estimar, botar esse 2 elevado a coisa aqui, mas talvez não seja a melhor coisa, porque... Então, também... Agora, talvez a saída para isso seja uma coisa que eu não fiz, nem parei muito para pensar, mas tem mais, esse resto do polinômio de Taylor tem mais de uma fórmula. Existe o polinômio de Taylor com o resto de Lagrange, o polinômio de Taylor com o resto de fulano, de ciclano. São variações sobre esse negócio aqui. Mas tem suas sutilezas e, eventualmente, pode ser que algumas delas sejam adaptadas para essas situações diferentes que aparecem aqui. Eu não sei o que fazer com isso. É interessante, porque, né? Repara, quanto a isso aqui, não há dúvida. Essa igualdade vai... talvez, hein? Quem sabe? Acho que aqui talvez o Abel possa nos acudir. Porque, olha só, posso fazer uma estratégia diferente, né? Posso dizer, ó, isso aqui é a derivada, isso aqui converge uniformemente em qualquer intervalo fechado contido nisso. E eu posso integrar. Se eu integrar, entendeu? Eu acho que essa talvez seja a melhor estratégia. Isso daqui, essa igualdade aqui, converge uniformemente, isso aqui para módulo de x menor que 1. Então, em qualquer intervalo, vamos dizer, vou começar assim, né? Um sobre 1 mais x2
Quem converge para isso? O somatório de n igual a 0 a infinito de menos 1 elevado a n, x elevado a 2n. Essa convergência é uniforme isso é garantido, é APG, tá? Não tem... Não tem, tá, porque o erro lá é 1 sobre 1 menos q elevado a n. Bom, então significa que... agora, quando eu integro, a convergência é uniforme. Quer dizer, significa que se eu integrar esses caras aqui, isso converge para arco tangente x. Quem? A integral desse cara daqui, que é menos 1 elevado a n sobre 2n mais 1. Também, uniformemente, o que me garante, tá? Isso aqui vai me garantir que isto aqui peraí. Tá certo, né? Porque isso daqui eu integro esse, então isso aqui é a convergência para o arco tangente. Agora, acontece que isso daqui também converge, que o somatório de n igual a 0 a infinito de menos 1 elevado a n, 2n mais 1 elevado a 2n mais 1, converge para um certo alfa, com certeza, em x igual a 1. Se eu botar x igual a 1, é uma série alternada, converge. Aí, agora sim, o Abel me diz que arco tangente x, isso aqui converge, esse somatório de n igual a 0 a infinito, de menos 1 elevado a n, 2n mais 1, x elevado a 2n mais 1, converge uniformemente em, vou botar assim, 0, 1, que já me basta. Na verdade, aqui, não, né? Se eu botar no menos 1 aqui, dá também, né? Bom, em 0, 1. E aí, como isso aqui é contínuo, isso aqui vai convergir uniformemente, então vai convergir uniformemente para alguma coisa contínua. Essa função é contínua até também o x igual a 1. Então as duas vão bater. E daí, então, eu tenho que o somatório de n igual a 0 a infinito de menos 1 elevado a n, 2n mais 1, 1. Bom, só assim, né? Converge para arco tangente 1, que é igual a π sobre 4. Então, esse deu para livrar. Hã? A B, como será? Sim, sim. Bom, esse menos 1.
Esse negócio aqui, a ideia era passar para cá, né? Não dei a dica, acho que eu não dei a dica. Mas confesso que eu fiz essa prova, cheguei sexta-feira em casa assim, meio dormindo, preparei a prova, ficou pronta, sei lá, 9h30, 10h30, não lembro que hora da noite, eu fui dormir, acordei, tinha uma mensagem do Antônio me sinalizando um erro. Aí eu vi, corrigi o erro, fiquei rezando que só tivesse aquele. Porque, então eu não reparei muito bem o que seria necessário para fazer essas questões aqui. Na verdade, eu pensei assim, não, raio de convergência é fácil. E repara que no caso do logaritmo, era melhor não usar o Abel e provar direto a convergência na extremidade. Aqui ficou meio... Vamos dizer, na verdade, a gente não tinha como provar diretamente a convergência, porque a série, na verdade, a gente fez para a derivada. Mas aí a gente tem diretamente a convergência da derivada no intervalo aberto, que vai implicar na convergência da série da função original no intervalo aberto, e aí o Abel vai resolver o nosso problema na extremidade. Bom, pelo menos estou contente de ter conseguido resolver as questões. sabe que assim, na múltipla escolha eu não me garanto, eu faço e geralmente tem algum erro. Eu logo pego... Ano passado eu pegava os Paulos. Tinha o Paulo Assis, que é o monitor de vocês, o Paulo Filho. Aí eu fazia, olhava as provas deles, geralmente tinha um erro, eu corrigia. Acho que na última, acho que eu corrigi pela prova do Antônio. Eu tinha feito até certo, mas tinha comido mosca e tinha marcado errado nas minhas respostas. Quando fazia a prova do vestibular, tinha uma banca de 4 professores. Acho que a gente nunca conseguiu tirar 10 na nossa prova. A gente era a banca do vestibular e a gente fazia... Porque era assim, o vestibular da UFRJ... Quando eu fiz vestibular, tinha um vestibular unificado para o Rio de Janeiro inteiro. A prova era no Maracanã e tal. Era pouca gente, mas todo mundo cabia no Maracanã. E depois a UFRJ separou, passou a fazer seu próprio vestibular, e aí os outros separaram também e tal. E aí tinha uma banca que eram 4 pessoas, eram três no Instituto de Matemática e um do Colégio de Aplicação. E aí a gente fazia a prova, e no dia da prova ficava todo mundo, todas as bancas, era até legal, porque aí tinha a banca da biologia, e ficava lá fazendo o gabarito e conversando fiado e tal, uma coisa assim. E a gente sempre errava. Eu acho que o gabarito não era publicado, mas a gente fazia porque depois as bancas as bancas de correção tinham que se reunir para discutir o critério, e sempre, entre a gente fazer o gabarito, a gente sempre achava algum erro. Teve um ano que foi engraçado, que tinha a prova de biologia, tinha uma questão que envolvia alguma coisa de populações, eu não me lembro exatamente o que era. Aí eu olhei a questão, peguei e disse, porra, esse negócio tem uma PG de segunda ordem, porra, difícil isso. Aí eu falei com os caras de biologia, aí eu falei, Aí eu falei, olha só, essa seria a questão mais difícil da prova de matemática. Aí eles foram ver, aí ficaram lá reunidos 3 horas para saber como é que eles iam resolver aquele problema lá como é que ia ser o gabarito da prova de biologia por conta disso. Então, mas, em resumo, eu não confio muito no meu gabarito. Então, você vê que mesmo fazendo aqui na hora, eu erro. Então, essa eu achei que era a parte fácil da prova. Não sei se tinha parte mais difícil.
A última questão aquela função que é contínua em todos os pontos e não é derivável em nenhum, é fácil provar que ela é contínua, porque se é uma convergência uniforme. Provar que não tem derivado em nenhum, eu já fiz isso, mas é penoso. Tem no livro do Spivak essa questão. Acho que ele faz com 1 sobre 10 elevado a n. Mas voltaremos a ela. Foi na empolgação, o pessoal da engenharia não viu, mas teve a palestra sobre finanças na sexta-feira, e que o Marco Aurélio chamou atenção para o fato de que aquelas funçõezinhas que descrevem o comportamento das ações no mercado e tal, aquelas funções, por princípio, elas não podem ter derivada em nenhum ponto, porque conhecer a derivada significaria saber que você tem uma tendência para frente, assim. Aí eu achei que era um bom momento para mostrar que existem essas funções, como se constrói alguma. O que mais que tem de interessante na prova? Oi. Primeira questão, que é da múltipla escolha. O que era a primeira questão? Fn o quê? Fn o quê? Eu fiz uma sacanagem aqui. Que é o seguinte, tem aqui a informação de que as derivadas convergem, mas eu não tenho nenhuma informação sobre a convergência da Fn para F em algum ponto. Entendeu? Porque para você conseguir deduzir a convergência da função a partir da derivada, você diz, se os caras têm velocidade parecida, eles andam juntos por um tempo, desde que eles saiam juntos. Aqui eu não disse em lugar nenhum, não falei assim, tem um X aqui, π, sei lá, menos 1.018.000, tal que Fn
de x converge para f de x. Então, eu não tenho... Por exemplo, eu poderia fazer fn de x igual a n e f de x, né? Quer dizer, n lá, maior ou igual a 1, qualquer coisa. F de x igual a 0. Então, todas têm derivada zero converge para zero, uniformemente. Nada mais... No entanto, Fn de x está convergindo para infinito e o f de x é zero. Então, isso aqui mata isso daqui e mata isso daqui e mata isso aqui. E aqui é verdade, porque se esse cara converge uniformemente para esse, então em qualquer intervalo limitado, as integrais estão próximas. Sim, a B implica na C. Se a B fosse verdadeira, a C seria verdadeira. E a B implica na A também. Não. Não, porque justamente se eu tivesse que Fn de x0 converge para f de x0, aí eu poderia, vamos dizer, num intervalo limitado, né, podia até, vamos dizer, eu podia incorporar o x0 ao meu intervalo, né, botar um intervalo maior aqui, com esse tamanho aqui, sei lá, chamando de L, e aí eu poderia dizer que Fn de x menos f de x, aqui nesse intervalo, seria igual a Fn de x0 menos f de x0 mais a integral de x0 a x de Fn' de t menos f' de t dt. E aí, esse cara daqui estaria limitado pelo L. Então, eu poderia garantir que para n suficientemente grande, né, isso aqui seria menor que esse tamanho L, vezes um epsilon sobre 2L, que eu posso fazer isso aqui limitar. Então, epsilon sobre 2L vezes L fica epsilon sobre 2, isso aqui é epsilon sobre 2, tudo bem. Se não for limitado, não, né? Porque, tá certo? Saíram pertinho, a velocidade está próxima, mas tem uma pequena diferença. Depois de muito tempo, não se controla mais. Então, na realidade, né, esse implica nesse e esse implica nesse. Mas nem mesmo esse está garantido. Né? Faltou o existe um cara. Oi. Quê? Entendi. Integro? Na função. Não, olha só, eu estou dizendo o seguinte, imagina que eu tenha isso daqui, que é o que eu tenho aqui, que tá, e que eu acrescentasse essa informação aqui. Existe um x0 tal que Fn de x0 converge para f de x0. Então, agora, imagina que eu pego um certo intervalo aqui. A, B. Pode ser que o x0 esteja aqui dentro. Pode ser que não.
Vamos pensar pior coisa. Vamos dizer que o x0 está aqui. Aí eu pego e digo, tudo bem, mas eu vou considerar esse intervalo aqui, assim. Esse intervalo tem um certo comprimento, que é L. Então, eu vou olhar para f de x nesse intervalo. Então, eu posso dizer, ó, f de x é f de x0 mais integral de x0 a x da f'. Vou escrever f' de t dt. Tá? Basicamente, estou usando o teorema fundamental do cálculo. Aqui é um pouco mais difícil, porque eu não disse que as FNs, que essas funções são integráveis. Tá? É um pouco mais penoso, mas vamos pensar supondo que eu possa integrar e fazer isso aqui. As FNs vão ser Fn de x0 mais a integral de x0 a x da Fn' de t dt. Então, se eu fizer Fn de x menos f de x, eu vou fazer essas duas subtrações aqui. Então, aqui, ó, eu vou subtraindo, eu vou ter Fn de x menos f de x. Vou botar em módulo aqui. É menor ou igual? Eu vou botar aqui Fn de x0 menos f de x0. Vou botar em módulo aqui, mais... Tá, fiz essa diferença aqui, botei o módulo, mais o módulo dessa daqui, que seria Fn' de t menos f' de t dt. Eu ia botar o módulo aqui de x0 a x, mas eu vou botar o módulo aqui dentro, que majora mais ainda. Aí eu sei o seguinte, ó, que isso daqui eu torno pequeno, se n for maior que um certo n1, eu vou ter, como isso aqui converge, Fn de x0 menos f de x0 em módulo menor que epsilon sobre 2, tá? Vamos dizer assim, dado epsilon maior que 0. Vou escrever aqui, vou botar o dado epsilon maior que 0 aqui no começo. Né? Dado epsilon maior que 0, temos 1. Isso aqui existe N1 tal que 2. Existe um N2 tal que se N for maior que N2, a hipótese é que eu tinha a convergência uniforme sobre conjuntos limitados. Tá? Então, nesse conjunto limitado aqui, eu tenho a convergência uniforme. Então, eu posso dizer convergência uniforme das derivadas. Fn' de t menos f' de t é menor que epsilon. Eu vou botar 2, não é suficiente, porque eu quero aqui, ó, ainda tem o tamanho desse intervalo. Então, é epsilon sobre 2L. E agora, se n epsilon igual ao máximo de N1 e N2, temos para n maior que n epsilon, isso daqui, que agora, isso aqui é menor que epsilon sobre 2, e esse daqui é menor que epsilon sobre 2L, vezes o tamanho desse intervalo. Na verdade, aqui, vou botar um módulo aqui fora também, porque
nesse caso, né, integral de x0 a x é negativa, então vou botar um módulo fora e outro dentro, tá? E aí eu tenho aqui epsilon sobre 2L vezes L, que é igual a epsilon. Tá? Quer dizer, se eu controlo a derivada, se eu digo assim, ó, se eu fixar um intervalo de tempo, por grande que seja, eu consigo controlar a derivada naquele intervalo de tempo. Então, se eu estou com uma diferença de velocidade de 1 centímetro por minuto durante 1 hora, eu vou ter, no final de 1 hora, no máximo 60 centímetros. Tá? Se o erro estiver realmente jogando contra, eu vou perdendo 1 centímetro por minuto, no fim eu tenho 60 centímetros. Se eu não, vamos dizer, mas se eu posso trocar esse 1 centímetro por minuto por 1 milímetro por minuto, por 1 micron por minuto, qualquer coisa que eu queira, quer dizer, eu posso garantir que a diferença das velocidades é tão pequena quanto eu queira durante um certo tempo, então durante aquele tempo eu vou garantir que a diferença também das posições vai ser pequena. Não posso garantir pela eternidade, mesmo que eu diga a velocidade vai ser daqui até o final dos tempos menor do que algo que eu não consigo nem expressar em unidades, vamos dizer, com um número que caiba nesse quadro. Não importa. Se eu tenho a eternidade, eu posso passar um tempo que, multiplicado por esse negocinho, faça a diferença de posição começar a ficar grande. Eu fiz a conta porque eu acho que você gosta mais da conta do que os meus argumentos. Eu procuro colocar toda a minha poesia nos argumentos, mas Sofia está lá, ó, feito no branco, continha. Mas também acho que a continha também nem sempre. Né? Mas a lição é essa, olha só. Velocidades próximas significa que a variação da posição vai ser próxima, tá certo? Se um está a 60 km por hora e o outro está... Os dois estão, vamos dizer, pensando assim, estão andando em linha reta. Um está a 60 km por hora, o outro está a 60 km por hora, mais um epsilonzinho, em 1 hora, o que pode acontecer com a variação da posição de um para a variação da posição do outro vai ser epsilon vezes 1 hora. Como 1 hora é uma coisa limitada, se o epsilon pode ser tão pequeno quanto eu quero, eu faço o epsilon de maneira que epsilon vezes 1 hora seja pequeno ainda. Isso é a variação. Mas a variação não indica nada se eu não souber que no instante inicial, que em algum instante inicial, eles estão próximos. Se não, um começou aqui, outro começou ali, eles não vão ficar próximos por nenhuma razão. Um está andando, outro está andando. Então foi essa a informação em que a gente tende a esquecer, que eu deliberadamente omiti nessa questão. Tá legal? Tem outras aí? Algumas?
Então, essa foi a 1. A 1 só tinha a última, que era verdadeira, né? A essa altura, não, prefiro não saber. Eu sempre digo, tenho um político que eu voto sempre nele, porque foi meu companheiro do tempo do colégio de aplicação e tal. E uma vez ele queria que eu fosse na prestação de contas. Eu disse, não me presta contas, se eu souber, pode ser que eu não vote, mas vou votar em você sem saber. Então, é a 2? Existem naturais, a sequência tal que aí tal que a n igual a zero, se existe k natural com 2 elevado a 2k menor ou igual a n. O que é? Existe K pertencente a N, tal que o quê? 2 elevado a 2K? Menor ou igual a n. Menor que 2 elevado a 2k mais 1. Menor que 2 elevado a 2K mais 1. Não, expoente. Hã? Expoente. Depois 2k mais 1 menos 1. Sim, essa não é mais 1. Ah, tá. Mais 1 menos 1. Ih, rapaz. E a N, o que mais? Eu menos 1 ali também. Hã? Ah, menos 1. Não, expoente também. Hã? Expoente. Era 2K mais 1 ou 2K menos 1? Ah, 2 vezes K mais 1, assim. O enunciado estava errado mesmo? Ah, sim. Não, eu estava achando estranho que não tinha. Ah, então, era menos 1 embaixo, né? Não, aqui Não, tá excelente. não, eu sei, mas... aqui teria que ser assim, ó, menos 1 aqui embaixo. Não, anulou não, vai mudar as respostas certas. Alguma pode acontecer, não ter nenhuma resposta certa. N igual a 1. Se existe K natural, bom. Então, o quê? 2k mais 1. Não, 2 elevado a 2k mais 1. Aqui era 2K mais 1 mesmo. Né? Maior. Menor ou igual a n. Menor que 2 elevado a 2k mais 2 menos 1. Aqui o menos 1 está aqui embaixo. E defina SN para um n natural, um n maior ou igual a 1 por. Aqui, na verdade, ia ser menor ou igual. Bom, tudo bem. Vamos lá. Que defina... SN para n natural. Um n maior ou igual a 1 por. O quê? SN é o quê? Um SN igual a somatório de J igual a 1 tem 1 para n. De AJ sobre 10 elevado a menos J. Não, vezes. A J vezes 10 elevado a menos J. Aí tem as questões. Então, a sequência SN, ele não é igual a 1, não, ele maior ou igual a 1, é do Chico. A sequência SN,
converge para o número racional. Não converge, assim, e a D converge para o número racional. Aqui, né? Aqui, na verdade, seria menor ou igual, né? Já que eu botei o menos 1 aqui. Aqui, na verdade, não tinha que ter esse menos 1, né? Nem aqui, né? Tá. Quer dizer, basicamente, né, eu estou fazendo assim, né? Começa com K igual a 0. Então, esse cara daqui é 0, e aí eu tenho um algarismo que hora é 1, hora é 0. Então, o primeiro algarismo com K igual a 0 é 0, vai até 2, né? Então, o primeiro algarismo é 0, aí com K ainda igual a 0, de 2 até 2 ao quadrado, é isso? 2, 3, tem 1, aí vai voltar a 0, e basicamente é só você entender o seguinte, vai ter uma coisa que vai ter 0, 1, 1, depois vai ter uma sequência de 0, depois uma sequência de 1, e essa sequência sempre aumentando. De maneira que você não tem uma sequência finita que vai se repetir. Então, isso não pode ser um número racional. Um número racional é assim. Então, primeiro, claramente é uma sequência de Cauchy, porque quando você soma, quando você para de somar, o resto que fica é menor que, vamos dizer, 0, 0, 0, 0, 0, 0, até onde você somou, 9, 9, 9, que é menor, que é igual a isso aqui assim. Então, é menor que esse... Então, se você andar até... Se você começar a primeira casa... se você altera sempre a SN a partir... colocando mais algarismos. Então, se você foi até... Você somou até um tanto esse negócio, né? Ou simplesmente pensa só o seguinte, né? Sn em módulo é menor ou igual que o somatório de J igual a 1 até N de 10 a menos J, já que os algarismos aqui são 0 e 1. Tá? Isso daqui é uma sequência convergente. Então, a Sn também é convergente. Se é convergente, é de Cauchy. Tá? Então, essa daqui está eliminada, ela é de Cauchy. E se fosse convergir para um racional, você teria que ter uma representação com uma dízima periódica. Então, isso aqui também está fora. Então, converge para um racional. Quer dizer, da maneira como eu escrevi, acho que não, né? Ou sim, talvez, né? Bom, não, porque aqui ficava impossível, né? Não tinha... Quer dizer, essa hipótese aqui não existia. E aí, vamos dizer, na verdade, de Cauchy sempre vai ser. Só que agora, acho que vai ficar periódico. Né? Se não me engano, vai até convergir, sei lá, para um nono, né? Uma coisa assim.
Menos 1 aqui embaixo. Tem um probleminha aqui, né, que eu não estou dizendo o que tem, que é menor aqui, né? Então, quando é esse valor, eu não estou dando o cara. Mas acho que não vai fazer diferença, não, né? Porque, tá, assim, vamos dizer, se você não tem... na verdade, aqui, né? Eu não vou saber quem é esse cara que eu estou somando ali, e aí tudo pode acontecer, né? Todas vão ficar falsas, né? E quando eu boto isso daqui com sinal menos aqui ainda, isso daqui matou, não tem nada aqui. Não, como eu tinha escrito assim, não tem nada aqui, né? Ficou só esse negócio daqui. Se eu botar assim, com esse sinal menor aqui, então, quando eu botar o 2 elevado a 2k mais 1, eu estou do lado de cá. Mas quando eu botar 2 elevado a 2k menos 2, né? Não, 2 elevado a... Ah, não, tá certo, né? Não, quando eu botar o 2 elevado a 2k mais 1 menos 1, eu não estou coberto nem aqui. Eu estou... Ah, bom. Não estou coberto nem aqui, nem aqui. Eu acho que esse número ficou... Hã? Tem um cara que está... E aí, se tem um cara que eu não sei quem é, eu posso botar, como eu não disse, os AJs, em princípio, são números reais. Então, eu posso botar qualquer coisa aqui, posso fazer esse negócio de invergir também, se eu quiser. Então, eu não posso mais dizer nem que é SN de Cauchy, nem que converge, nem que não converge, nem para onde converge. Então, aí, acho que vai ficar sem nenhuma resposta. Então, vamos ver. A questão que eu quis propor dava isso, a questão que eu propus, na verdade, troca, né? Sai entra a letra B e sai a D. Né? E essa terceira vira tudo falso.